Alexandre de Moraes podia ou não podia ter cassado o mandato de Carla Zambelli? Cabia ou não cabia ao ministro do Supremo cassar a decisão do plenário da Câmara dos Deputados que manteve o mandato da parlamentar a despeito da sua condenação pelo STF? Aqui comigo estão Tomás Pereira, Ana Laura Barbosa, Luiz Esteves, neste Sem Precedentes desta semana. Eu sou Felipe Recondo e antes de começar, clique aqui no sininho, se inscreva no canal e nos avalie com 5 estrelas na sua plataforma de podcast para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Tomás, eu vou querer começar por você com essa pergunta: se o ministro Alexandre de Moraes podia ou não podia ter anulado a decisão da Câmara. A decisão dele, se nós lermos, ela é até enxuta e ela faz parecer que a jurisprudência do Supremo é sedimentada nesse sentido, de que o Supremo determinando a perda do mandato na condenação criminal, a Câmara não teria outra escolha. Ele deveria apenas declarar a perda do mandato e a gente sabe que a Constituição faz uma distinção, a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria começar por aqui, Tomás. Ministro Alexandre, podia ou não podia ter feito o que fez? Olá, Recondo, Luiz, Ana Laura. Eu acho que a primeira pergunta, a gente pode tentar entender onde que está a discussão, se ele podia ou não podia, se existe ou se não existe precedente. Acho que, como você mesmo disse, a gente sempre fala aqui do Supremo fazendo coisas sem precedentes. Esse caso é um caso interessante, porque, por um lado, é sem precedente um juiz, um ministro supremo, monocraticamente, individualmente, né, enquanto juiz da execução, é por isso que ele está fazendo isso, ele é o juiz responsável pela execução da pena, como relator nesse caso, de ofício, invalidou um ato do legislativo. Isso me parece uma coisa sem precedentes. Ele diz que ele fez isso com base num entendimento do Supremo pacífico sobre o que acontece com a perda, né, em relação à perda de mandato de parlamentar, que tenha sido condenado por uma sentença transitada em julgado. Não dá para dizer exatamente que o ministro Alexandre de Moraes está inventando algo. Não dá para dizer que não existe precedente, que não existe nenhum precedente que diga exatamente o que ele está dizendo agora. A questão é que nesses anos todos, né, tem mais de um entendimento sobre isso que foi sendo colocado em casos diferentes, a partir de situações concretas diferentes, a partir de ministros diferentes que eram relatores. Concordava-se que ocorreria uma perda de mandato. Né? Alguns ministros consideram que isso é praticamente automático. Alguns dizem que depende. Então tem várias maneiras que o Supremo foi meio que lidando com isso, contornando, evitando um certo confronto em relação a esse tema mais direto. Né? A gente viu no passado deputados sendo condenados às vezes exatamente contra o que tem julgado, mas a gente viu situações diferentes. Por que que existe essa dúvida? Eu acho que é isso que talvez seja interessante para a gente começar a discussão aqui, para quem está acompanhando a gente pode achar estranho, né? E aí, perde ou não perde o mandato? Então, eu acho que, para entender isso, você tem que entender que o artigo 55 da Constituição diz que perderá o mandato o deputado ou senador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, né, é o inciso 1, né, mas ele também diz outras coisas. Ele diz lá no inciso 6 que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. A maneira como o ministro Alexandre de Moraes está interpretando isso é basicamente quase como se só tivesse esse inciso, né? É bem claro. Se eu leio para você só esse inciso, acho que qualquer pessoa que esteja acompanhando a gente vai achar que não tem nem discussão. Vai falar, ué, diz que perde o mandato. Ou quem? Inciso 6. Sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Então, não tem debate, né? Uma daquelas questões, não existe nem interpretação necessária da lei. O problema é que a nossa Constituição é bem mais complexa do que isso. Em vários assuntos, às vezes ela diz uma coisa num lugar, ela diz uma outra coisa na outra, e tentar fazer sentido do que ela diz num lugar no outro é uma das grandes desafios que a gente tem enquanto intérpretes da Constituição. E esse mesmo artigo diz, né, no seu parágrafo 2º, que nos casos dos incisos 1, 2 e 6, o 6 é exatamente esse que fala da condenação com trânsito julgado, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta mediante provocação da respectiva mesa ou do partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Né? O que significa será decidida pela Câmara dos Deputados? Já houve no passado, e é esse o precedente que o ministro Alexandre de Moraes está invocando, né, especialmente o ministro Joaquim Barbosa, no Mensalão, achava que essa não era exatamente uma decisão. Né? Esse será decidido é quase assim, eu estou mandando que você decida que sim, Que você não decida que você cassar, decida, que não você que você decida se sim, procedimentalize a cassação, só isso, não né? não que você decida se sim ou se não. Você tem que decidir que sim. Mas, ao mesmo tempo, você pode pensar: "Mas que estranho,
uma decisão que é só para dizer sim e que exige que seja de maioria absoluta e que exige que tenha ampla defesa para um caso em que não tem como o resultado ser diferente de sim, né, é um pouco estranho entender dessa maneira. E a Câmara, dentro das suas próprias prerrogativas, entende que não, que eles podem decidir se sim ou se não. E é esse o cerne da questão. Então a primeira coisa que eu vou falar é: não é tão simples assim. O Supremo, de fato, o Supremo já decidiu dessa maneira no passado. De fato, há ministros do Supremo que acham que é óbvio que essa decisão é meramente um ato de chancela, né, um carimbo declaratório da Câmara a partir da decisão, um procedimento formal, como se passasse assim, quase como se a Câmara funcionasse quase como um cartório em relação a essa decisão. E os deputados, de maneira geral, acham isso ofensivo, claro, dizendo: como assim a gente é só um cartório? A gente está aqui para poder decidir ou não. Nós estamos aqui como um freio diante de decisões eventualmente ilegais, decisões eventualmente inconstitucionais de um poder em relação ao outro, e assim por diante. É esse o debate. O Supremo já decidiu assim, a ministra que entende assim, claramente o ministro Alexandre de Moraes entende assim, não é assim que todos os ministros do Supremo entenderam ou se manifestaram em casos passados, isso é uma coisa em aberto, e isso eventualmente imagino que o Supremo vai ter que pacificar. Dito se ele podia, podia. Ele é o juiz da execução, existe esse precedente, ele está aplicando esse precedente, nesse caso, em segundo o entendimento de que esse é o precedente que vale, que organiza, que orienta esse tipo de situação. A pergunta que eu acho que a gente poderia também pensar aqui é: ele precisava? Então essa Porque é uma assim, decisão mais política até, né, é uma decisão mais Tomás? política. Ela está presa lá na Itália. Não Ela está vai faltar participando. ela vai faltar às sessões de qualquer maneira e o mandato dela vai ser, perdido, ela vai perder o mandato por declaração, aí sim, da Câmara dos Deputados, porque ela já Nessa não vai ter já vai ter esse número de faltas, entra em outro ponto desse artigo 55 da Constituição, em que cabe só a declaração da perda, é automática praticamente. Então, eu acho que me chama a atenção é essa noção o quanto esse caso, para além da questão jurídica que a gente está falando aqui, ele evidencia um momento de confronto entre os poderes dos 2 lados, né. O legislativo fez questão de colocar para votar, que podia não ter colocado para votar nesse momento, colocar para votar e derrubar essa decisão. Mesmo sabendo que eventualmente ela vai perder o mandato mesmo. Diante desse ato, que claramente o ministro Alexandre de Moraes entendeu como uma afronta, ele próprio, de ofício e como juiz de execução, automaticamente disse: "Isso não vale não, inválida o ato de vocês". Mesmo considerando que ele não precisava ter feito isso, porque ela ia perder o mandato de qualquer jeito, Em fevereiro. né. Então, você tem ou e mesmo sem uma prorrogação, ele podia ter esperado, em uma outra ação, alguém provocar, questionar a nulidade desse ato, com outro relator eventualmente, mais para frente, até decidir isso, já ia ter perdido o mandato. Tinha vários aguardar pelo menos uma provocação no próprio processo, que o Ministério Público viesse, que algum partido político, que alguém viesse se O PT manifestar de já alguma ia maneira. fazer, Tinha inclusive. várias coisas que poderiam ter acontecido. Claramente ele não quis fazer isso. Então é uma situação em que o resultado final já está dado, ela vai perder o mandato por ter faltado um número de sessões suficientes. Vai ser computado em determinado momento, ela vai perder o mandato. O que tem aqui que sobra é um confronto pela interpretação da lei. De fato, esse é um confronto que existe, uma dúvida sobre qual é a interpretação correta da Constituição. Eu, inclusive, gostaria de saber qual é a interpretação correta da Constituição, segundo o Supremo e segundo o nosso país, segundo todos os atores envolvidos. Acho que é relevante de saber isso. A gente está numa situação em que, se um aluno te perguntar, você deve falar: veja bem, não sei, posso dizer para você que tem esse argumento, essa tese, qual que hoje vale? Depende, mas também é uma situação em que, na verdade, de todos os lados, o conflito podia ter sido evitado. A Câmara podia não ter votado isso agora, o ministro Alexandre de Moraes podia não ter decidido isso agora, e eventualmente o resultado ia ser exatamente o mesmo. Então, o que me chama a atenção, por exemplo, ele podia? Podia. É tão óbvio quanto ele diz? Acho que não. Ele precisava fazer isso agora? Juridicamente, não. Politicamente, ele entende que sim, claramente, porque ele diante de um ato que ele entende como sendo uma afronta, ele sentiu que ele tinha que rebater imediatamente, o quanto antes, de maneira direta. E é isso que a gente está vendo agora. Luiz, queria ouvir você para a gente falar um pouco desses precedentes, porque nós já tivemos outros tantos casos em discussão, e aí a pergunta que eu te faço é: por que que isso não está sedimentado ainda, esse entendimento do Supremo em relação a esse ponto? Se é preciso uma votação da Câmara, se ela pode manter o mandato ou se é automático? Eu queria começar dialogando um pouco com o Tomás. Eu discordo um pouco porque, na minha visão, o ministro Alexandre de Moraes não podia fazer o que ele fez, justamente por conta dos precedentes. A gente pode discutir aqui os precedentes, mas em nenhuma das decisões houve
a declaração da perda de mandato pelo próprio STF. Eu acho que existe uma certa inovação na decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque ele já determina a perda do mandato. Então, tendo em vista que na decisão anterior a Câmara, tendo em vista que a Câmara não cumpriu a decisão anterior, o ministro Alexandre de Moraes tomou para si a competência de determinar a perda do mandato. Eu acho que isso, de certa forma, é uma inovação na decisão do ministro Alexandre de Moraes que a gente não viu nas outras decisões. E aí a gente tem uma série de decisões do STF sobre o tema. Eu destacaria aqui duas. A primeira decisão é a decisão do mensalão. Lá no caso do mensalão, o ministro Joaquim Barbosa, que era o relator, ele determinou a perda do mandato, decidiu que a Câmara deveria declarar a perda do mandato de alguns parlamentares, do Valdemar da Costa Neto, se eu não estou enganado também do João Cunha. Então ele determinou que a Câmara deveria declarar a perda do mandato de vários parlamentares. E ali o raciocínio do ministro Joaquim Barbosa foi um raciocínio um pouco complexo, porque o ministro Joaquim Barbosa ele disse basicamente o seguinte: uma vez que alguém é condenado, uma vez que o parlamentar é condenado, um efeito da condenação é a perda dos direitos políticos. Então, se o parlamentar é condenado, ele perde os direitos políticos. E aí existe lá no artigo 55 uma determinação de que a perda é automática e aí a Câmara só precisa declarar, o Senado só precisa declarar, se é uma situação em que o parlamentar ele perde os direitos políticos. Então, ele via como ele ignorava o inciso 6, que fala sobre uma decisão criminal com trânsito em julgado. Ele ignorava o inciso 6 e falava: não, a gente resolve aqui pela perda dos direitos políticos. E aí veio o caso do Donadon. No caso do Donadon, o ministro Luiz Roberto Barroso ele decidiu de uma forma um pouco diferente. No caso do Donadon, após determinar, após direcionar ali para a Câmara dos Deputados a decisão sobre a manutenção do mandato do Donadon, e a gente precisa lembrar que a Câmara, naquele caso, também por uma votação secreta, manteve o mandato do Donadon. Depois da manutenção do mandato do Donadon, a questão voltou para o Supremo, em um mandado de segurança. E nesse mandado de segurança, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele criou ali uma interpretação que é basicamente o seguinte: se a condenação for em um regime fechado, e a condenação em regime fechado ela vai durar mais tempo do que o que falta para aquele sujeito exercer um mandato, se isso acontecer, o sujeito ele não vai conseguir desempenhar a função, ele vai faltar para caramba, e faltando para caramba, ele vai perder o mandato automaticamente por conta das faltas, não por causa da condenação criminal. E aí, E aí considerando, já antecipava o efeito das faltas, né? sim, já antecipava o efeito das faltas. E aí, eh, considerando que ele perderia o mandato por causa das faltas de forma automática, o próprio STF já poderia determinar que a Câmara declarasse a perda do mandato por conta da condenação criminal. Então é um raciocínio um pouco complexo esse do Barroso, que eu me lembro que o ministro Gilmar Mendes, na época, até chamou a decisão do Barroso falando que criava ali um mandato salame, porque permitia que o parlamentar, eh, que a gente precisa ler essa decisão também do outro lado, permitia que o parlamentar cumprisse a pena, o parlamentar que teve ali uma pena inferior ao restante do mandato, Exatamente. permitia que o parlamentar cumprisse a pena e depois retornasse ao exercício do seu mandato, Era uma normalmente sem tentativa, qualquer tipo de declaração da Câmara. era uma tentativa menos agressiva, sei lá, menos contundente de dar uma resposta ao Congresso Nacional. Foi uma tentativa do ministro Barroso de contornar isso, né, ô Luiz? Mas eu queria também te perguntar uma coisa, Luiz, antes da gente passar para a Ana. Você mencionou, né, o artigo 55 prevê lá, perde o mandato aquele que tiver suspensos os direitos políticos. Sim, nesse caso, existe o parágrafo terceiro dizendo que a perda vai ser declarada, a perda vai ser automática. Como ele está no inciso 4, o É que o parágrafo parágrafo terceiro terceiro fala do diz inciso 3 e 5. 3A5, Ah, 3 a 5, é 3 a verdade. 5, então inclui o 4. Então tem essa questão Tem que essa escolha, né? é, é uma escolha, mas não é, né? Porque a Constituição, quando ela estabelece que, quando a Constituição estabelece que a perda por causa de uma decisão, de uma condenação criminal com trânsito em julgado,
vai ser decidida, ela já fez a escolha. Ela já fez a escolha de que, Uhum, olha, eu considero aqui que no caso dos parlamentares não vai ser um efeito automático da condenação à perda do exatamente. mandato. Então ela separa as coisas para que a gente consiga dar ali alguma finalidade para o inciso 6, a gente precisa entender que essa perda precisa ser decidida eh, pelo Congresso Nacional, pela Câmara ou pelo Senado. Ana, nós temos posições diferentes aqui, tá 1-1, desempata aí, vai, o voto de Minerva é seu. Olá, Felipe, Luiz, Tomás. Eu acho que é um caso que, de todo modo, tentando sabonetar e não desempatar, ele precisa ser destrinchado, para que a gente entenda que há uma discussão constitucional relevante. E eu acho que há uma discussão também não só da interpretação da Constituição, mas também de qual é a dimensão do poder do judiciário e da casa legislativa. Eu não acho que as atribuições do legislativo, elas podem ser desconsideradas porque o poder legislativo atuou de um modo, do qual a gente discorde. E aí por isso que eu acho que é importante separar essas 2 coisas, né. Então primeiro, no que diz respeito, ao mérito da decisão do legislativo, que optou por não decidir pela cassação do mandato. Essa decisão é equivocada, na minha visão, e eu acho que na visão da maior parte das pessoas, né. O mandato ele deveria ter sido cassado e o legislativo ele agiu de um modo, substantivamente, incorreto, na minha visão e na visão da maior parte das pessoas. Foi um equívoco não ter o quórum suficiente, enfim, manter, o mandato. Só que discordando desse equívoco legislativo, a solução é: não vamos então manter no mandato nas próximas eleições as pessoas que votaram no sentido do qual a gente discorda. Eu acho que tem uma questão de nem sempre que a gente discorda do legislativo, isso significa que o judiciário pode ir lá e decidir de uma forma diferente se a atribuição for do legislativo. Então, acho que a primeira coisa que precisa ser distinguida é o mérito da decisão, do qual eu acho que a maior parte das pessoas discorda, aquele mandato ele deveria ter sido cassado, da discussão sobre a interpretação constitucional. E na discussão sobre a interpretação constitucional, existem 2 perguntas principais em questão, na minha visão. A primeira é, se a perda do mandato, ela é automática depois da condenação transitada em julgado, de modo geral ou em alguma circunstância. E aí, para essa primeira pergunta, uma posição que era a posição defendida pelo Joaquim, Barbosa lá atrás na ação do Mensalão, e que parece ter sido também a posição defendida pelo Alexandre de Moraes nessa decisão mais recente, que é de que sempre que houver uma condenação, eh, há a perda dos direitos políticos e, consequentemente, eh, leva-se à perda automática do mandato. Essa interpretação, ela desafia a redação explícita do parágrafo 2º do artigo 55, que fala que quando há decisão criminal transitada em julgada, a perda do mandato ela é decidida. E a própria Constituição ela usa o verbo declarar quando se entende que não há uma ampla defesa, um processo propriamente por meio do qual a Casa Legislativa pode decidir entre sim e não, e em outras circunstâncias ela usa o decidir, dando a entender que há essa possibilidade de decidir em um sentido ou em outro. De todo modo, como o Tomás falou, essa posição ela já tinha sido defendida antes pelo Joaquim Barbosa, mas em uma decisão bem mais antiga, que, e depois dela surgiram várias outras decisões em sentidos distintos, inclusive uma decisão um pouco atenuada de que a perda do mandato ela é automática sempre que não for viável o trabalho externo em razão de uma pena privativa de liberdade. Então, no que diz respeito a essa primeira pergunta, né, se a perda do mandato ela é automática, tem 2 respostas possíveis. 3, na verdade, né? A primeira, que ela é sempre automática, e aí existe a dúvida sobre como o que a gente faz com a palavra decidir da Constituição. Tem uma segunda tese, que seria de que a perda do mandato ela é automática, não em razão da condenação propriamente, mas em razão da perspectiva de que, por conta da pena privativa de liberdade, o parlamentar não vai comparecer às sessões, então isso já levaria automaticamente à perda do mandato.
Tem uma terceira posição, que é a de que, como a Constituição utiliza o verbo decidir, a perda do mandato não é automática e ela deve ser decidida, como diz a Constituição. E aí, ao lado dessa primeira pergunta, eu acho que tem uma segunda dúvida jurídica, que é: se houver alguma circunstância em que a perda do mandato é automática, quem deve determinar que ela ocorra? E aí, tem duas posições. A primeira é que, mesmo nos casos de perda automática do mandato, caberia ao Supremo estabelecer, determinar a Casa Legislativa que ela reconhecesse essa perda de mandato. E tem uma segunda visão, que seria dizer que o próprio Supremo pode determinar e obrigar a Casa Legislativa declarar essa perda de mandato. Essa segunda visão, de que é o próprio Supremo que pode fazer isso na própria ação penal, antes de ser provocado, por exemplo, em um mandado de segurança a determinar isso, ela é mais heterodoxa, eu diria. E é heterodoxa, claro, de novo, Joaquim Barbosa tinha feito algo parecido de fato, mas ainda assim é algo que desafia a atribuição da Casa Legislativa, porque a Constituição diz que é a Casa Legislativa que determina, mesmo quando é um caso de declaração. Eu acho que destrinchar o caso ajuda a gente a entender as nuances dele e de que modo há uma discussão constitucional relevante do significado das palavras da Constituição. E eu acho que tem um outro ponto, ainda sobre a escolha do Constituinte, que foi dito bastante, e até aparece em alguns votos isso, algumas considerações do tipo: eu discordo da opção do Constituinte, mas foi uma opção que a Constituição adotou. E tudo bem, esse tipo de declaração, claro, mas eu acho que é importante considerar que essa opção do Constituinte, ela não é necessariamente de todo equivocada. Por mais que nós estejamos, no atual contexto, mais habituados a pensar num tipo de crime cometido por um parlamentar relacionado a casos de corrupção, a casos de ataque à democracia, ao Estado de Direito, que são crimes que, de fato, é alarmante que alguém continue no cargo depois de praticar esse tipo de crime. Existem diversos crimes na legislação penal brasileira. Vários deles que não levam a pena privativa de liberdade, e vários deles que podem não ter nada a ver com o mandato exercido pelo parlamentar. Então, por exemplo, crime de soltar balões, sei lá, é um crime. Não, um acidente de trânsito que talvez Acidente de tenha matado trânsito. alguém, sei lá. Exatamente. Um acidente de trânsito é um crime, seria uma decisão penal transitada em julgado, e num caso que não tem conexão nenhuma com o mandato do parlamentar, então que é uma decisão constitucional relevante se colocar um artigo na Constituição estabelecendo que, nesse tipo de circunstância, a Casa Legislativa ela pode decidir que o parlamentar continua no mandato, claro, né, se for compatível com o exercício da função. E aí, talvez, para não falar que eu sabonetei e não desempatei, eu entendo que o argumento, a posição intermediária, de que, se não for viável exercer o trabalho, então há uma perda de mandato, eu entendo que é super razoável esse tipo de conclusão, mas claro, isso ainda não está sedimentado na jurisprudência, seria importante que o Supremo decidisse esse tipo de coisa. Tem só o argumento adicional, né, que o fato de o Constituinte ter colocado essa atribuição para a Câmara também diz respeito ao nosso passado, né, o nosso passado da ditadura militar e tal, e de o Congresso Nacional querer poder se defender de qualquer arbítrio que possa haver de outros poderes. E aí a gente tem que lembrar que o Procurador-Geral da República, antes da Constituição de 88, era também um advogado da União, que era demissível pelo Presidente da República, então poderia eventualmente haver uma perseguição judicial. Então, o Constituinte previu isso também como uma forma de proteção. E não dá para dizer que a Câmara não está usando agora esse artigo como uma forma de se proteger de algo que ela considera um arbítrio. A gente pode discordar, mas aqueles parlamentares entendem que o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo, o que a Procuradoria está fazendo, é algo que ultrapassa os limites do razoável. Então, essa também é uma decisão política da Câmara dos Deputados. Vamos ver, claro, né? O ministro submeteu essa decisão ao plenário virtual, a gente sabe que ela vai ser
mantida e provavelmente por unanimidade. Quando a gente terminar esse programa aqui, se bobear, já vamos ter o resultado, mas também tem esse passado. Luiz, houve uma tentativa no passado, recente, de se tentar solucionar essa questão, né? Assim, de Supremo Tribunal Federal, num processo de controle concentrado, uma decisão que diga, afinal de contas, o que fazer. E o que aconteceu com esse pedido? A Câmara tentou, em 2018, tentou uma DPF para que isso fosse discutido. Na época, o Supremo Tribunal Federal havia decretado, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal havia decretado a prisão do deputado Paulo Feijó e havia determinado que a Câmara declarasse a perda do mandato. E aí a Câmara dos Deputados, na época, apresentou uma DPF para discordar da interpretação do Supremo, para dizer, olha, Supremo, eu discordo da sua interpretação e eu queria que o plenário definisse que a interpretação correta do artigo 55 é a interpretação de que a Câmara tem o poder de decidir. Então, já houve a tentativa da Câmara. Eu acho que isso é eu acho que é importante dizer que isso já ocorreu no passado, porque é lógico, é péssimo que a Câmara descumpra uma decisão do STF. Esse não é o caminho correto. Se a Câmara discorda de uma decisão do STF, ela deveria cumpri-la e, eventualmente, recorrer da decisão e pedir que o STF se manifestasse sobre esse assunto. Mas no caso que eu mencionei, a Câmara fez isso e o STF declarou que o STF resolveu julgar extinto o processo sem resolver o mérito por conta da perda do objeto. Então, o STF evitou decidir aquela questão naquele momento a partir de uma ideia de perda do objeto, porque o deputado Paulo Feijó, na época, já havia deixado a Câmara dos Deputados. Talvez esse fosse o melhor cenário possível para decidir a questão, porque sequer existia ali, na discussão, um parlamentar que seria diretamente impactado pela decisão judicial. Mas o caminho do STF foi extinguir o processo a partir do fundamento de perda do objeto, e com isso o STF não se manifestou especificamente sobre essa questão em um plano abstrato, sem que isso tivesse impacto em um processo, em uma pessoa concreta. Então, já houve a tentativa da Câmara dos Deputados de discutir a questão no STF, mas ele se esquivou naquele momento de discutir a questão. Teria sido bom. Tomás? Então, eu acho que interessante tudo que a gente está falando aqui é pensar que esse desenho, na medida em que foi super bem explicado, eu acho, pelo Luiz, pela Ana, é um desenho que tem embutido nele a possibilidade de conflito. Acho que é isso que a gente também... Se eu tenho um sistema em que eu tenho atores diferentes, instituições diferentes, o judiciário que tem o poder de julgar e eventualmente condenar alguém, inclusive condenar parlamentares, e eu tenho um sistema, isso pode levar à perda do mandato, e eu tenho a participação de uma outra instituição nesse processo, o que a gente está vendo aí é a maneira como o sistema de freios funciona. São poderes diferentes tendo que participar de alguma maneira para chegar numa decisão diferente, numa decisão efetiva. E dá para a gente entender, acho que quando o Raimundo falou, né, essa regra ela não está aí por uma barbeiragem, digamos assim, ela tem uma origem. Né? O Constituinte, em 88, vinha de uma ditadura, pensou que talvez fosse importante ter algum tipo de freio, talvez tivesse uma fé, se a gente acha que ela é exagerada ou não, otimista ou não, mas uma fé na razoabilidade do próprio Congresso, que jamais usaria esse poder de uma maneira que fosse para afrontar, que seria apenas ao contrário, para se defender. É possível, vocês deram alguns exemplos, é possível pensar legitimamente num Congresso fazendo isso, não só num caso, eu acho que deu um exemplo, né, de casos que são completamente desrelacionados, né, algo da vida privada que não tem a ver, um crime menor, que não gera necessariamente reclusão ou algo do tipo, que considera-se que não tem afetado, não tenha consequência para o seu mandato, mas a gente pode imaginar, inclusive, um parlamentar que faça algo durante o seu mandato que gere uma condenação. Eu fiquei pensando aqui, pensando um exemplo que poderia vir da esquerda, né? Imaginemos um deputado que seja um líder do movimento dos trabalhadores sem teto ou sem terra e que participe ativamente de invasões. Imaginemos que, eventualmente, ele seja condenado pelo judiciário por algum crime relacionado à sua atuação enquanto líder desse movimento. E, por consequência dessa sentença transitada e julgada, a gente poderia imaginar que, então, se fosse automático, ele perderia o mandato. Tem um elemento que é salutar até numa democracia, de novo, vai trazer conflito, mas é uma possibilidade interessante numa democracia o Congresso falar não, a gente não vai
permitir que perca o mandato essa pessoa pela sua atuação enquanto participante do líder político. Agora, eu dei um exemplo exatamente o que eu acabei de escrever aqui. Se você acha que essa é uma luta legítima, que a atuação dessa pessoa estava dentro do respeitável, então você vai pensar, nossa, que legal, que bonito, a democracia funcionando, colocando um limite a um judiciário que talvez não entenda essas coisas. O mesmo exemplo ao contrário poderia ser um deputado com tendências fascistas que invadiu um poder ou a propriedade de uma outra pessoa como um ato antidemocrático, e daí isso que a gente não quer. É complicado. Quando a gente abre um sistema de verificação, uma certa fé de imaginar, poxa, o Congresso nunca vai fazer isso para aliviar a situação de pessoas que cometam crimes contra a democracia. Talvez ele possa fazer isso ao contrário, para tentar proteger o exercício legítimo democrático quando ele entra, de alguma maneira, em algum tipo de conflito com o sistema jurídico e recebe uma pena que seja desproporcional, injusta ou assim para o sistema. Por diante. Mas o que a gente vê aí é uma forma, digamos assim, embutida no sistema, tem a potencialidade de conflito. Conflito ou Ali dentro. divergência, Tomás? E o que eu acho interessante a gente pensar, eu só falo isso, que às vezes a gente fala muito sobre diálogo constitucional, diálogo institucional, tem muita gente que escreve sobre isso, às vezes os próprios ministros supremos, em certos contextos diferentes, falam sobre isso, enaltecem a possibilidade de diálogo entre as instituições, dizem que estão abertos a isso, mas o diálogo institucional, às vezes, ele não funciona de maneira bonitinha, não. Ele funciona desse jeito, em conflito, com as pessoas querendo defender suas prerrogativas, estando mais ou menos razoável, com o caso sendo menor ou pior. Né? A gente pode ver um congressista numa situação, não estou dizendo que todos estejam nessa situação, mas eu consigo ver uma situação complicada para um congressista que seja simultaneamente, acho absurdo eles não terem cassado o mandato especificamente dessa deputada, mas também acho que é um absurdo o Supremo decidir esse caso a interpretação razoável é que precisa dessa decisão, a interpretação razoável é que o Congresso tem esse poder e que é um absurdo o Supremo não respeitar uma regra constitucional que estabelece esse poder. É possível você imaginar um deputado de boa-fé que está exatamente nessa situação. Para a gente também não ficar numa situação, parece que a gente tem que ser ou concordar totalmente com Alexandre de Moraes e com o Supremo, ou a gente tem que defender uma deputada que participou e foi condenada por sua participação em crimes contra a democracia. Às vezes, o caso em que uma prerrogativa é discutida não é um caso bom. E se é verdade que, a partir do momento que a gente cria um mecanismo, né, cria esse mecanismo para o legislativo invalidar, não dá para a gente achar que ele vai sempre usar esse poder de maneira que a gente concorda. Da mesma maneira que o Supremo não usa os seus poderes sempre de maneira que a gente concorda. Então, isso é um conflito que está embutido no desenho e ele pode ser produtivo, a gente pode sair desse debate, como, por exemplo, com a pacificação, um entendimento pacificado sobre isso, com uma compreensão sobre isso, a partir desse embate a gente chegar numa solução que é entre os poderes, ou a gente pode, ao contrário, né, olhar para essa situação e encarar isso como sendo simplesmente um conflito em que todo mundo está de má fé, em que ninguém tem nenhuma legitimidade no seu debate, e que, na verdade, uma instituição tem que ganhar e a outra tem que perder. E eu acho que isso é muito ruim, a gente tentar pensar a nossa Constituição e o nosso sistema dessa maneira. Eu não acho que a gente vai chegar muito longe pensando isso dessa maneira também. Ô Tomás, eu fiz aqui a pergunta enquanto você falava, né, o desenho pode gerar divergência. O que nós estamos vendo verdadeiramente é conflito e não só nessa pauta. E aí eu queria trazer, a gente discutiu praticamente isso majoritariamente como algo técnico-jurídico até agora, mas é um conflito que tem mais colorações políticas do que talvez jurídicas, né? E tanto que a imprensa tem tratado dessa maneira esse assunto. Se nós olharmos os sites nos últimos dias e os jornais dizendo que os ministros do Supremo, sempre falando em condição de anonimato, em off, dizem que a decisão é inaceitável e vão reagir. Nós não estamos falando de algo jurídico, nós estamos falando de algo político. Quando o ministro Gilmar dá a decisão dele sobre impeachment, 71 páginas de argumentos jurídicos depois são retirados no movimento político, da mesma forma que foram colocados de maneira política. Então, nós estamos falando de política aqui, né? E a decisão do ministro Alexandre me parece que tem muito mais esse sintoma. É de olhar a decisão da Câmara dos Deputados e tratá-la não como uma interpretação possível, mas como afronta político-institucional. E nós sabemos que o clima institucional aqui em Brasília tem sido nesse sentido, de realmente afronta. Veja só, acho que foi o Luiz que mencionou, ou foi você, Tomás, que o Hugo Mota, presidente da Câmara, não precisaria ter colocado para votar agora
a cassação de Carla Zambelli, mas decidiu colocar. E decidiu colocar, o presidente da Câmara tem que saber, quando coloca, qual é o resultado que vai ter. E isso é absolutamente mensurável, todo mundo sabia, ia ter a rejeição. Então ele fez isso. E quando ele faz isso e aciona esse mecanismo, também aciona uma possibilidade de reação do Supremo Tribunal Federal. Então nós estamos falando aqui de conflito absolutamente político e os contornos técnicos que nós estamos dando aqui, eles servem de insumo ou de ferramenta para o conflito político. E até, acho que a Ana Laura mencionou, né, o precedente Joaquim Barbosa. No caso do Joaquim Barbosa e Mensalão, a gente estava lembrando aqui antes de começarmos, né, nem foi preciso utilizar porque todos renunciaram. Então, a gente nem viu aquilo ser colocado em prática. E aquilo ali está no papel, mas não estava no mundo. As pessoas saíram antes. E aí teve Natan Donadon, teve o Meurer também, teve Ivo Cassol, que ficou no mandato, teve um monte de coisa desde então, mas o que nós estamos vendo agora não é, me parece, Tomás, nem diálogo. Nós estamos vendo realmente conflito. E o conflito colocado dessa maneira e as pessoas indo para o conflito deliberadamente por uma interpretação de que o Congresso Nacional não está conseguindo fazer o que deveria fazer, não está conseguindo agir dentro do sistema como deveria agir, conforme a Constituição e as regras do jogo. E aí gera esse tipo de reação do Supremo. Ana, queria te ouvir sobre essa parte política também, porque a gente, como eu disse, passou meia hora aqui falando sobre jurídica, mas o que está na cabeça deles, o que está movendo o xadrez deles aí, parece que é mais a letra política do que a jurídica. Sem dúvidas, Felipe. E esse caso, ele parece demonstrar também um Supremo atual mais disposto a sustentar desgastes, né, menos receoso talvez de ir para um embate. E esses casos passados e o destino dos casos passados, ele mostra um pouco isso, né. No caso do Mensalão, não houve, uma situação de desgaste, desse tipo, porque, houve a renúncia dos mandatos. Então a Casa Legislativa nem chegou a decidir. No caso do Ivo Cassol e no caso do Paulo Feijó, também não houve, a finalização do caso, digamos assim, eh ou seja, a Casa Legislativa também não decidiu, porque os processos, e aí o próprio Felipe tinha mencionado isso antes, os processos demoraram para transitar em julgado. Ou seja, o os deputados, ou enfim, os parlamentares, eles terminaram, né, no caso do ficar só o senador, eles terminaram os seus respectivos mandatos, independentemente da decisão do Supremo, muito também em razão da atuação do Supremo, que não finalizou o julgamento no tempo hábil. E aí, aqui nós discutimos bastante o tempo dos processos e como o próprio Supremo também tem, de certa forma, controle sobre o tempo dos processos. Então, ainda que não dê para entrar na cabeça dos ministros respectivos relatores e compreender o que ocorreu. E claro, né, os advogados, eles também ingressam com recursos, muita coisa pode determinar o tempo dos processos, mas fato é que o Supremo, ele não foi para o embate nesses casos e os parlamentares, eles finalizaram os seus respectivos mandatos. E o caso mencionado pelo Luiz, da DPF, no caso do Paulo Feijó, também Supremo que de certa forma recuou. Recuou porque disse: "Ah não, esse caso aqui ele envolvia", primeiro que não decidiu, tão imediatamente assim, e segundo que quando decidiu disse: "Ah não, esse caso ele, de fato essa DPF ele envolvia um caso concreto, como o mandato foi finalizado, então o processo agora ele merece ser extinto". Então são, indicações de que nos casos passados, seja por circunstâncias internas, seja pela atuação do próprio Supremo, o Supremo não foi para o embate, o que não está acontecendo agora. Então, eu acho que parece ser um contexto, uma conjuntura política na qual o Supremo tá apostando em bancar o desgaste, e em um contexto que politicamente é delicado por diversas outras circunstâncias de desgaste ao tribunal. Então, tem sido claro, né, o Supremo ele tem que poder decidir da forma como a Constituição determina e aplicar a Constituição, mas no ponto de vista político, olhar para os casos passados e para o modo como o Supremo agiu, pode explicar por que agora a gente parece ter uma percepção maior de desgaste, o que também é explicado por outros casos, enfim, o próprio caso
da decisão do ministro Gilmar Mendes no caso do impeachment também mostra esse Supremo mais disposto a ir para a briga. Tomás, vamos falar um pouquinho mais de contexto, desse contexto político, né? Eu acho que você até mencionou a questão do impeachment, né? Então, lembrando, né, a gente teve na semana anterior uma decisão uma decisão, na verdade, dada enquanto uma medida antecipada, uma tutela antecipada em ADPFs do ministro Gilmar Mendes, limitando bastante o sistema, a possibilidade e o processamento de pedido de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, uma decisão que, sem meias palavras, de certa maneira, me blindava o ministro desse tipo de possibilidade, como o próprio Luiz disse aqui no episódio anterior. E depois você teve imediatamente deram seguimento à votação de uma lei que regulava o impeachment e que não decidia tudo daquela mesma maneira, né? Existia uma contradição entre essa lei que estava sendo aprovada e a decisão. Em seguida, a gente teve pedidos de várias instituições para que aquilo não fosse aprovado imediatamente. Então, essa votação, na verdade, não seguiu adiante, vai ficar talvez para o ano que vem, se é que vai ficar, ao mesmo tempo que o ministro Gilmar Mendes, numa decisão própria, suspendeu uma parte da sua decisão, não suspendeu-a completamente, né? Ela tinha vários itens, ela dizia, por exemplo, duas coisas principais, dizia sobre quem pode pedir o impeachment, então ele reduzia, não é mais qualquer cidadão, segundo essa decisão, seria só o PGR. Ele também dizia algumas questões em relação a quórum para sua aprovação. Então, necessidade de 2/3 para abertura do Senado para abertura. Ele suspendeu só a parte do pedido. Ao fazer isso também, essa decisão que ia para o plenário virtual, então que abriu hoje, inclusive, então a gente ia ter a possibilidade dos ministros se manifestarem sobre isso, a gente ia ver se eles concordavam ou não, por mais que, na verdade, o Recondo já tivesse antecipado que o que ele antecipava ia ser um pedido de vista ou de destaque, mas o ministro Gilmar Mendes não só suspendeu uma parte da sua decisão, saliente, foi só uma parte da sua decisão, não foi a decisão inteira, isso é importante porque para a minha conclusão aqui, como também, ao fazer isso, ele mandou não mais para o plenário virtual, mas para o plenário físico, que também significa que a gente não sabe quando isso vai acontecer. Porque para ser pautado no plenário, vai depender do ministro Fachin decidir, pautar, decidir, votar, achar que é relevante, achar que é importante. Tudo a ver, inclusive, que a gente acabou de falar, o presidente decidindo quando vota, ele decida, isso dá a ele uma possibilidade de pensar qual que é o melhor momento, pensar o que vai acontecer provavelmente. Normalmente, um bom presidente não coloca para votar um caso que ele não sabe qual é o resultado que vai acontecer, né? Pode não ser o resultado que ele concorde, mas ele provavelmente deveria ser capaz de ler a sua casa e entender o que vai acontecer ali. Isso vale para o Hugo Mota colocando o pedido de cassação. Isso claramente valeria para o ministro Fachin colocando um pedido como esse para votação, essa tutela concedida pelo ministro Gilmar em votação. Né? O que aconteceria? Que tipo de conflito? O que aconteceria? De conflito, assim, conflito externo com uma validação, conflito interno caso fosse derrubada, né? A decisão do ministro Gilmar Mendes, eu imagino que não ia ficar nada feliz em vê-la sendo derrubada pelos seus colegas, caso isso acontecesse. Por que isso é relevante? Porque isso é tudo parte desse contexto. Então você tem o Supremo declarando perda de mandato de congressista, você tem o Congresso dizendo não, a gente vai usar a nossa prerrogativa para não determinar a perda de mandato dessa deputada, você tem agora um ministro individualmente dizendo anulo esse ato e determina a cassação. O que poderia ser feito contra você pode imaginar, em tese, né? O que você imagina que pode ser uma reação política contra isso que a gente já viu no passado? Não é de surpreender, inclusive, dado que foi suspendida a liminar, não me surpreenderia se alguém entrasse com mais um dentre vários pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes por esse ato. Claro que ele vai dizer, como está na decisão, que o ato dele é judicial, dentro de um processo de interpretação jurídica, e não pode ocorrer impeachment por conta de interpretação da Constituição. Ele também vai dizer que a gente pode imaginar que um processo como esse, que se já tinha pouca chance de andar, como a gente nunca viu andar, independente dos seus fundamentos, tá? Eu não estou dizendo que eu acho que seria o caso de um impeachment por causa disso. Estou dizendo que isso já não andaria, provavelmente, como todos os outros não andaram, mesmo com o requisito de uma maioria simples. Mas com o requisito de 2/3, fica ainda mais difícil que isso vá para frente. Então, esse é um contexto em que a gente está. Ao mesmo tempo, o que a gente viu nessa semana? A gente viu a Câmara votando para mudar o nosso sistema, o nosso direito penal, para mudar o nosso sistema de concurso formal de crimes, digamos assim, em certos casos, para dizer que no caso dos crimes contra a democracia não haveria ali, na verdade, aquele concurso, né, não tem a possibilidade de condenação e soma das penas pelos crimes de atentado contra a democracia e contra o Estado de Direito, e que isso, na verdade, e tentativa de golpe de Estado, e que, na verdade, o como ser diferente, e já tem pessoas dizendo como isso afetaria individualmente, e claramente isso foi feito
com o endereço certo, foi feito com um objetivo de diminuir as penas de pessoas condenadas por esses crimes. Então, tem tudo a ver, inclusive, com o que aconteceu com a Zambelli nessa semana. Isso tem um objetivo de discutir, vai contrariamente à decisão prévia do Supremo, porque a discussão sobre se era possível ou não possível condenar e somar essas penas foi uma decisão judicial, foi parte dos argumentos de vários dos advogados. O Supremo, por maioria, não considerou que era esse o entendimento. O ministro Luiz Fux achou que era, né? Se eu não me engano, o ministro Luiz Fux seguiu essa tese, foi vencido. Então, o que a gente vê é uma interpretação judicial, digamos assim, que foi apresentada pela defesa, que até teve um ministro supremo que concordou, sendo agora indiretamente colocada, de certa maneira, não exatamente a mesma coisa, mas de alguma maneira sendo contemplada por uma reforma legislativa. A gente também sabe que isso vai acontecer de fato no futuro, se o Supremo vai declarar que isso é inconstitucional ou não, se ao aplicar essas penas, né, porque quem é que vai aplicar, quem é que vai ter que rever as penas dos condenados a partir da legislação nova vai ser o Supremo. Ele não só vai ter questões da própria constitucionalidade ou não dessa mudança, como que ele vai aplicar, né? Por exemplo, existe ali um segmento grande, né, de aumento de pena, as porcentagens, né? Você pode, quando você soma esses crimes, eu imagino, por tudo que eu vi até agora, que o ministro Alexandre de Moraes colocaria, se é que declararia esse constitucional, vai colocar os máximos, né, em geral, para várias dessas pessoas, e não os mínimos. Então, o que isso significa na prática? Tudo isso a gente vai ver em debate no futuro. Tudo isso nesse grande caldo. Então, o que a gente vê, e que eu acho que é importante a gente ver, pensar nisso como sendo, tem um elemento disso que não é Afora, hein, problemático. Tomás? Desculpe só para emendar antes de você completar, afora a indicação do Messias, que também entra nesse balaio aí de reação do Congresso em relação ao Executivo, mas que também afeta o Supremo de alguma maneira, né? Não, tem toda a razão, e eu acho que é um desafio específico para um candidato no momento ser aprovado pelo Senado nesse contexto, né? Porque essas são as questões que estão em jogo. O Senado e o Legislativo querendo afirmar seus próprios poderes. A gente está num contexto que nunca foi tão provável, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas nunca foi tão provável uma rejeição pelo Senado de um candidato, seja pelo interesse de vários senadores em indicarem um ministro com outro perfil, ou especificamente um candidato específico, como a gente sabe no caso do Pacheco, que é um candidato que tem apoio ali dentro muito forte, mas também com uma mensagem. Eles estão num sistema de um ficar mandando mensagem para o outro e estabelecer o que eles podem fazer ou não. A gente pode ver isso acontecer. Agora, nesse contexto todo, o que eu ia falar? Uma parte disso, sem o contexto, para não parecer assim, tem uma parte disso que poderia ser dito como normal. Tem um conflito sobre a interpretação da Constituição, o Supremo decidiu de uma maneira, teve um voto minoritário, o Legislativo acha de uma maneira diferente, eles aprovaram uma lei posterior, mas quem vai aplicar vai ser o Supremo. Ao aplicar, eles vão decidir se isso é constitucional ou não, e também ao aplicar, tem um espectro ali de aplicações mais leves e mais graves, que eles podem optar por acabar indo pelo lado mais grave, assim por diante. Então, isso, de certa maneira, contempla preocupações de quem acha que a lei é leve demais. Tem muita coisa aí que você vê um satisfazimento normal. O que não é normal? É o nosso contexto de conflito deflagrado e em torno, que eu acho que é o pior, de uma situação que tem no seu fundo um ataque direto às instituições, um ataque à democracia, uma tentativa de golpe de Estado. Então, esse contexto é o que, em certa medida, faz com que algo que, em tese, poderia ser normal e não teria nada de muito grave, é muito grave. É muito grave que o motivo o que está por trás desse conflito, ou materialmente, o tema em torno do qual esse conflito esteja acontecendo, seja esse. E não, por exemplo, sei lá, a gente poderia ver um conflito do mesmo tipo em torno de, sei lá, de reforma da Previdência, ou de reforma trabalhista, de temas que são políticos, que são relevantes, que têm posições mais à direita, mais à esquerda, mas não é em torno desses temas que a gente vê esse debate. A gente está vendo justamente em termos de um tema sobre o qual a gente esperaria, gostaria de ter algum consenso, se tem algum consenso que a gente deveria ter no nosso sistema democrático, é que preservar a democracia é um valor extremamente relevante. Bom, e também é por isso que o Supremo também vai dizer que está reagindo, exatamente por esse contexto. Queria agradecer, Ana Laura, Luiz, Tomás. A gente volta semana que vem em mais um Sem Precedentes. Até lá, gente. Zarabatana.